A paz do Senhor Jesus, boa noite. Mais do teu poder, Senhor, mais da tua unção, mais do teu abraço, mais da tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Oh, leva-me. Mais do teu poder. A paz do Senhor Jesus, aguardando só os irmãos entrarem para darmos início a mais uma lição. Enquanto isso, vamos adorando a Deus com esse louvor. Coração, que seja toda melhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Estou apaixonado cada vez mais. Aleluia. Em alguns minutos já estaremos dando início ao nosso estudo. Você que pode já compartilhar para que nós possamos dar início na lição de número 7. Aleluia. Aleluia. Intimidade contigo, ó Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Já desde já quero desejar para você uma boa noite, cheia do Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor Jesus, pastor Luciano Almeida, meu pastor. Jesus abençoe tua vida, meu amado. Paz do Senhor Jesus, tia Ruth. Vamos estar dando início a essa live nessa noite, orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa nos acompanhar nessa noite em nossos estudos, para que nós possamos dar continuidade na obra ao qual o Senhor tem nos chamado aqui na face da terra. Oremos. Soberano Deus, eterno, bondoso e maravilhoso Pai, Deus amado e bendito, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos nesse momento reunido com meus irmãos através da internet para falar da tua soberana e bendita palavra, falar, ó Deus querido, das tuas verdades contidas, ó Deus, na palavra do Senhor. Pai, nos ajude nessa noite, toma o primeiro lugar, toma, Deus querido, no nome de Jesus, o controle de todas as coisas. Toma, Pai, desde o início até, Deus querido, o término, Deus querido, dessa lição. Ó Pai, iremos falar nessa noite, Deus querido, de pacificadores, iremos falar da tua paz, iremos falar, ó Deus querido, de algo que tem faltado em muitos corações, ó Deus querido, nas atualidades. Dá-nos graça, dá-nos misericórdia, para que nós possamos, ó Deus querido, dar continuidade em nossos ensinamentos, ao qual advém do teu Espírito Santo. Pai, tudo isso nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, dá só um minutinho, por favor, para eu pegar minha Bíblia. Só um minutinho. Aleluia. A gente está num espaço meio que improvisado, então de vez em quando precisas fazer alguma coisa do tipo. Peço perdão aos irmãos. Para que nós possamos dar continuidade à nossa lição, eu já te convido a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, no versículo de número 9, ao qual nós estaremos falando nessa noite da bem-aventurança, que é bem-aventurado os pacificadores. Eu quero te convidar a ler comigo nessa noite essa palavra no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Vamos repetir. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para que nós possamos, Pai do Senhor Jesus, presbítero Ivanildo, Pai do Senhor Jesus, minha irmã Jaqueline, Jesus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Você que pode compartilhar essa live com seus amigos, será um prazer, irmãos, para que nós possamos estar ministrando mais uma palavra aos corações dos irmãos. Lembrando que o nosso intuito, ele não é de ganhar agenda, não é de ganhar dinheiro. O nosso intuito é somente de propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu te convido, irmão, somente para a gente fazer uma breve análise do que nós falamos ontem, referente à bem-aventurança do puro de coração. Ele é bem-aventurado. E nós falávamos dessa pureza, e nós lembramos a todos que essa pureza ela não é algo que vem natural, não é algo que vem do homem. Essa pureza, ela não é algo natural, ela é algo espiritual. É o Espírito Santo que passa a habitar em nossa vida e passa a fazer uma purificação em nossa mente, em nosso coração. E nós falamos que o nosso coração, nesse momento, não é algo somente relacionado a um órgão específico. Quando a Bíblia ela relata coração, ela fala de emoções, ela fala de entendimento, ela fala de pensamento. E nós citamos aqui ontem diversos versículos bíblicos que nos davam base para que você pudesse entender essa questão. Roger, eu não consegui assistir ontem, como é que eu faço? Nós temos um canal no YouTube chamado Pastor Roger Feitosa, ao qual todas as lições estão sendo incluídas em playlist na temática As Bem-aventuranças. Mas nós falamos mais ou menos sobre isso, falando da pureza de coração, falando que a pureza de coração, ela não pode ser uma coisa mentirosa, fictícia, não pode ser uma coisa hipócrita. Nós temos que verdadeiramente essa limpeza, essa pureza, nós temos que amar as pessoas, verdadeiramente ser puro para com elas, de coração e íntegro, ou seja, na sua totalidade. E só conseguimos essa informação e essa forma de viver somente a partir de Jesus Cristo, quando aceitamos Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu peço perdão aos irmãos, que a minha garganta ela não está muito legal, mas nós vamos dar continuidade a essa ministração até o final. Mas se caso eu começar talvez a ter um pouco de queda da voz, não se preocupe, nós vamos retornar, vamos beber um pouco de água e retornaremos para ministrar essa mensagem. Então, irmãos, nós falávamos justamente dessas questões ontem. Citamos ontem, inclusive, as obras que muitas pessoas fazem e não fazem com o coração puro, fazem com o coração voltado para ganhar algum mérito, alguma coisa do sentido. Mas, para que nós possamos dar início à nossa lição de hoje, nós já fizemos a leitura em Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Iremos agora para a introdução. Você que já está nos assistindo, nós louvamos a Deus pela tua vida e já pedimos aos irmãos que puderem compartilhar essa live, será uma bênção em nossas vidas. Introdução da nossa lição, irmãos. Existem aproximadamente mais de 400 referências à paz na Bíblia Sagrada. As Escrituras começam com a paz existente no Jardim do Éden e termina com a paz que passará a exercer ou a ter na eternidade. Sendo que o pecado que o homem comete no Jardim do Éden interrompe essa paz. Quando a gente fala de pacificação, pacificador, ser pacífico, nós estamos falando de uma pessoa que tem paz, que transmite paz, que traz a paz.
Então, nós estamos tratando que a Bíblia ela já inicia mostrando o que é ter paz. A Bíblia diz que o jardim do Éden estava perfeito, tudo em paz, era tudo perfeito. Porém, o pecado do homem faz com que aquele jardim que tinha paz, ele agora se torna em um momento até mesmo de discórdia, de discussão, porque o pecado, ele traz essa questão. Mas, quando Jesus ele vai para a cruz, ele se torna literalmente dizendo a nossa paz. Porque aquele que aceita Cristo como suficiente Salvador e Senhor da sua vida, ele alcança a paz que é determinada pelo próprio Jesus. E breve, após o arrebatamento, Jesus ele voltará para reinar e para demonstrar como que verdadeiramente devemos viver em paz, porque ele estabelecerá o seu reino de paz aqui na terra. A Bíblia normalmente demonstra Deus como um Deus de paz, mas não é a paz que o mundo diz ser. Não é essa paz que você está acostumado, que é como se fosse o cessar de guerra. Não é isso, não é isso. Nós veremos nessa lição que a paz que o Senhor oferece não é essa paz de cessação de guerra, não é isso, de cessar guerra, de não ter mais contenda, de não ter mais briga, de uma só potência. Não é isso, não é essa paz. Jesus ele traz uma outra paz, é uma outra forma de paz, é uma paz que excede a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento. Então, irmãos, a gente passa assim a entender que o homem, o ser humano, após o pecado, ele tem a necessidade de paz. Ele tem a necessidade de paz. Por quê? O pecado, ele tirou a paz que verdadeiramente era estabelecida por Deus a nós. E percebemos isso com muita clareza no século 21. O homem é um ser que está em conflito. O homem é um ser que está literalmente todos os dias em guerra. O homem ele está em guerra com Deus. O homem muitas das vezes está em guerra consigo mesmo, com o próximo, com a natureza. Nós vivemos dias em que o homem ele guerreia por tudo e contra todos. Muitas das vezes saudamos ao outro com a paz do Senhor Jesus. E essa paz ela desmorona logo, daqui a 2 a 3 minutos, a 4 minutos, essa paz ela já não existe mais. Percebemos que no meio de uma pandemia como a nós estamos vivendo, não temos paz política, não existe. Não temos paz econômica, não temos paz social, não temos paz familiar, não temos paz em lugar nenhum. E muitas das vezes, por que nós não temos paz? Não temos paz no nosso próprio coração. O nosso próprio coração é onde está o conflito de toda a situação. É o coração do homem que está com tanto conflito em si mesmo, que ele acaba não tendo paz, ele guerreia com tudo e com todos, por tudo e por todos. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente nessa noite ter paz com Deus, ter a paz de Deus e transmitir essa paz que o Senhor tem nos dado. Aleluia! Muitas das vezes, os homens, tais como eu e você, não temos a capacidade de conviver bem um para com os outros. A falta de paz, ela gera conflitos. A falta de paz, ela gera discórdia, ela gera descontentamento. A falta de paz, o ser humano que não vive em paz, normalmente ele é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento.
E Jesus, ele está nos oferecendo, ele diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será que aqui nessa live tem algum filho de Deus? Será que nessa noite eu estou pregando, eu estou falando, nós estamos ensinando a mensagem de Deus para um filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, tu tem que ter característica desse Deus. E uma das características que precisa ser demonstrada pelo crente convicto e fiel é que ele tem paz. Quando o homem não tem paz consigo mesmo, o mundo que está ao seu redor normalmente vai ser como estar mergulhado em caos. Irmãos, nós não dizemos, e volto a repetir, eu não estou dizendo de uma falsa paz, eu não estou dizendo de uma momentânea paz, eu não estou dizendo que você agora possa estar em paz e amanhã não. Eu estou dizendo da mesma paz que o versículo de número 7 do Salmo 91 nos traz, que você diz: 1.000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque você está em paz. Você não é movido conforme a circunstância, porque você sabe que o Deus que te protege, Ele é todo poderoso. Ele não é o poderoso, Ele é o todo poderoso. Então é disso que nós estamos falando. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, pastor Ziel. Enquanto reinas em teu trono celestial, na presença dos serafins, querubins e dos santos que já estão junto de ti. Tudo que Deus cria, irmãos, tem um propósito. Toda a eternidade canta. Deus criou o sol para brilhar. Quem somos nós? Deus criou as árvores para encherem a terra de fartura, as sementes para nascerem, florescerem e frutificarem. Deus criou o homem para a vida. E o que o homem prefere? A morte. Deus criou o homem para a paz. E o homem prefere o quê? A guerra. Nós vivemos uma inconstância diariamente, irmãos. Que nós acheguemos a ti. Eu vou falar, porque Deus manda eu falar. Juntamente Nós vivemos uma inconstância. Aquele que é o seu amigo, muitas das vezes, quando você discorda dele por algum motivo, em alguma situação, isso já se torna um motivo de guerra. tu és digno, ó Deus. Irmãos, não é porque eu discordo de alguém que eu não gosto desse alguém. Não é que eu discorde, talvez, da sua palavra, dada naquele momento, que eu não te ame. Mas como nós vivemos em pé de guerra praticamente todos os dias, as pessoas hoje fazem das redes sociais, eu vou falar isso, irmãos, fazem das suas redes sociais um lugar de gladiadores, aonde cada um com a sua concepção se diverge, se não tem o mesmo conceito, se não tem o mesmo entendimento, gera-se uma guerra. E quando na verdade nós deveríamos estar propagando a paz, quando na verdade nós deveríamos estar voltando ao princípio de tudo, de nos reunirmos verdadeiramente no mesmo propósito. O interessante, irmãos, é que a Bíblia vai me dizer que Israel poderia ser dividido em quantos partidos poderia ser dividido, mas todas as vezes que a situação estava complicada para aquela nação, a Bíblia sempre nos demonstra que eles se uniam como um só povo, eles guerreavam como um único homem, eles guerreavam pelo mesmo propósito, porque eles sabiam que a paz necessária para que eles pudessem avançar e guerrear contra o inimigo, precisava primeiro estar dentro da sua casa, dentro da sua residência, dentro da sua nacionalidade. Tem pessoas que não têm paz em casa, pessoas que não têm paz no trabalho, não têm paz na igreja, não têm paz com os amigos, não têm paz em lugar nenhum. Mas Deus te chamou para estar em paz. Aleluia. Jesus, ele veio trazer a paz, irmãos. Nós falamos aqui na lição que os judeus, eles esperavam o Messias
que viesse com uma 762 na mão e começasse a guerrear contra os romanos. Nós vemos um Jesus que os discípulos, quando veio os samaritanos, falando coisas que não convinha, fala, manda, pede para vir fogo do céu e queima esses samaritanos. Nós vivemos numa sociedade que, se não concorda com aquilo que ele diz, ele prefere que morra aquele que não está confirmando aquilo que ele pensa, do que ele tenha ser verdadeiramente transformado ou restaurado. Irmãos, nós não podemos ter a paz de espírito somente dentro da congregação. A paz de espírito é algo que tem que acompanhar a tua vida cotidiana, no trabalho, na igreja, em casa, discutindo política, discutindo religião. Você tem que ser uma pessoa pacífica. Você tem que ser uma pessoa que transmite paz. Transmitir paz não quer dizer que você vai ser aquela pessoa que vive em cima do muro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A necessidade de ter contradições, sim. Eu posso ser contrário, mas mesmo assim continuar te amando. Aleluia. Sem paz, a sociedade se desentrega. Sem paz, você é um ser em conflito, em guerra. Sem paz, a sua família se arrebenta. Sem paz, a igreja perde a comunhão e fica estagnada. Sem paz, a cidade vira uma arena de medo. Sem paz, a nação mergulha em densas trevas. Sem paz, o mundo vive a síndrome do pânico. Tem percebido algo muito familiar nessas frases? Parece que nós estamos falando dos dias atuais. Porque muitas das vezes a falta de paz, ela faz com que o que acontece, irmãos? Ela faz com que as pessoas, ela entre em guerra. Sem paz a família se arrebenta. Sem paz a igreja perde a comunhão e fica estagnada. Temos observado isso, irmãos. Quando há muito conflito, quando há muita disputa, quando há muita desinteligência, quando há muita confusão, a igreja ela não consegue avançar. E eu costumo dizer, irmãos, que isso também é uma armadilha do diabo no meio. Porque ele sabe que se ele fizer a igreja ficar discutindo aquilo que não tem necessidade, ficar em brigas que não é necessário, a igreja ela para, a igreja ela vai ficar estagnada. Sem paz, a cidade ela fica uma arena de medo. Quantas pessoas ficam com medo, irmãos, que não conseguem ir ali no Meier a partir das 18 horas da noite? Porque tem medo de ser assaltado, porque falta o quê? Falta paz. Tiveram a ideia de criar uma polícia chamada Polícia Pacificadora. Unidade de polícia pacificadora. Nunca haverá pacificação no momento que você quer fazer uma situação de paz com guerra. Eu nunca vi a guerra ela ser amenizada com guerra. É mais fácil o amor. Quando você tem paz, irmãos, você não entra em guerra desnecessária. Você não vencerá a guerra com um fuzil na mão. Não é assim, irmãos. Essa guerra que nós precisamos vencer é uma guerra de paz, é uma guerra que nós coloquemos os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Não é uma guerra de religião, não é uma guerra, irmãos, de política, não é uma guerra que o homem ele possa lutar com as suas próprias forças, mas a nossa guerra, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 6, que ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra principados e potestades. É situação espiritual, irmãos. Não se vence uma guerra espiritual com as armas naturais. Nós precisamos, irmãos, retornar ao princípio de tudo. Se você continuar pagando o mal com o mal, as coisas continuarão selvagens como estão.
Mas se você praticar o bem, quando alguém te faz o mal, com certeza haverá paz, pelo menos na sua alma, de espírito, para com aquela situação. O que mais assusta as pessoas nos dias atuais é a falta de segurança. O nosso semelhante, ele tornou-se a nossa maior ameaça. Hoje em dia as pessoas têm medo de outras pessoas. O maior problema da nossa vida hoje é o nosso semelhante. Temos medo de ser assaltado. Temos medo de ser alvejado por um tiro de 762. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente encontrar a paz. A Bíblia diz que quando há o arrefecimento do amor, ou seja, quando o amor se esfria, a ideia é que a iniquidade ela aumente. E quando eu digo de amor, eu não digo de amor somente para aqueles que te fazem o bem. Eu digo amar na essência do amor. É amar mesmo sem ter condições de ser amado. Porque eu fui amado sem ter condição de ser amado. Jesus, ele me ama mesmo que eu não tenha mérito nem condição nenhuma para que ele me ame. Eu sempre cito isso, tem um louvor da Harpa Cristã que diz: que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor tem por mim? Nós precisamos, irmãos, retornar à essência de tudo. Talvez você que está me acompanhando aqui nessa noite não professe o mesmo ensinamento que eu. Mas deixa eu te falar uma coisa, e eu vou falar isso aqui com toda razão. Há um único caminho para chegar ao céu, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. As pessoas só conseguem acesso ao céu através de Jesus. E como eu sempre falo, eu não vim aqui para pregar religião. Eu vim aqui para pregar Jesus Cristo, ele morto e ressuscitar ao terceiro dia. E que te ama e quer te levar nesse momento para uma esfera emocional, espiritual, muito melhor da que você está nessa noite. O que é paz? Talvez alguém pergunte. O que é paz, Roger? Para eu dizer nessa noite para você o que é paz, eu vou começar dizendo para você o que não é paz. O que não é paz? Não é paz é aquela paz que você pensa que é do cemitério. Algumas pessoas definem paz como ausência de conflito. Dentro de um cemitério não existe conflito, irmão. Morto não fala, morto não briga, morto não discute, morto está morto. Mas a paz é muito mais do que a ausência de algo. A paz é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz não é somente a suspensão de guerra. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Jesus é denominado o príncipe da paz. Ele não evitou os conflitos. Jamais deixou de denunciar o erro, o pecado. Mataram Jesus por quê, irmãos? Porque ele recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. Jesus, ele poderia ter sido levado a não morrer. Mas ele não se permitiu porque ele tinha um propósito estabelecido. Qual era, Roger? Salvar a minha alma e a tua alma. Então paz não é a paz que dizem do cemitério, que não tem conflito. O que também não é paz é quando não é trégua, não é trégua. Paz não é trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. O que é uma trégua? É quando todo mundo está ali na guerra e alguém levanta uma bandeira, calma aí, dá uma trégua aí. E para de se atirar. Mas por um curto período de tempo, por um certo tempo, que em algum momento, essa guerra ela vai voltar novamente. Normalmente a paz ela vem quando a verdade é conhecida. O problema é resolvido e as partes se abraçam.
Normalmente, irmãos, para haver paz, tem que haver reconciliação. Para haver paz, muitas das vezes tem que haver perdão. Para haver paz, alguém tem que abrir mão do seu ego. Para haver paz, alguém tem que dizer: eu estou errado. E vamos ser sinceros, século 21, a coisa mais difícil é alguém assumir os seus próprios erros. Então, é muito difícil ter o quê? Paz. Ter paz não é fuga do confronto. Não é você fugir do problema. É paz a qualquer custo. Não. Para mim ter paz eu não vou entrar nessa guerra. Não é isso, irmãos. Não é isso. Estão vendendo uma paz muito barata. Estão querendo fazer coisas, irmãos, relações que não tem condições nenhuma. As trevas nunca terão acesso, nunca serão correlatas com a luz. Ou a luz se apaga, ou as trevas se acendem. Nunca haverá ligação. Nunca. Inferno é inferno, céu é céu. Deus é Deus, o diabo é o diabo. Nunca haverá concordância com essa aliança. Não tem aliança com isso. Não tem como, irmãos. Se nas trevas for maior do que a luz vai se apagar. Agora, se a luz é mais forte do que as trevas há de esclarecer e não vai ser mais treva. Não tem condição de se unir. Não existe condição de um ecumenismo. Irmãos, no nome de Jesus, eu não estou aqui pregando contra religião nenhuma. Eu não estou pregando aqui que você deva quebrar, bater, não estou falando nada disso, pelo inverso. Eu estou pregando uma paz, e quem tem paz não entra em guerra desnecessárias. Eu estou dizendo para você o seguinte: não tem como se juntar. É paz, então vamos ficar aqui todo mundo junto. Não é isso. Há diferença entre treva e luz, há diferença. Mas eu posso viver sem conflitos. Posso. Mas em algum momento vai ter confronto. E o que eu tenho que fazer é respeitar. Eu devo respeitar o ser humano. Aleluia. Não é um momento de guerra política, ideológica. Esse momento que nós estamos vivendo é o momento da nação brasileira se unir para vencer, ou melhor, sair menos prejudicado naquilo que tem acontecido no nosso país. Esse momento é o momento de nós queremos juntar-se em vez de separar-se. É o momento que nós deveríamos estar juntos no mesmo propósito, para que não saíssemos no meio do caminho tão alfinetado, tão machucado como tem ficado. Tanto na área política, tanto na área de situação financeira, econômica. Irmãos, quando eu entro em atrito, todo empregador nessa noite está querendo reabrir as suas empresas para poderem ganhar algum dinheiro. Isso é óbvio. É o sustento da sua casa. Em compensação, existem aqueles que não podem mais sair porque estão doentes. Existem aqueles que estão no pânico, no medo. Irmãos, vamos ser coerentes. Não vamos julgar uns aos outros, não vamos fazer disso uma guerra. Preguemos a paz, pregamos a sanidade mental. Vamos ser saudáveis nos nossos pensamentos, para que não sejam prejudicadas pessoas que não têm condições.
Ter paz não é sacrificar a justiça. Nunca se procura a paz à custa da justiça. Você não conseguirá paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham percebido o pecado, a culpa e o erro da amargura, do ódio, e tenham resolvido levá-los diante de Deus e corrigi-los. Irmãos, nós precisamos reconhecer os nossos erros, para que possa verdadeiramente haver arrependimento e ter ali uma junção, as pessoas possam verdadeiramente se reconciliarem, tanto em Cristo como em amizades. Não é sacrifício da verdade. Hoje se pregam ou ensinam que a união de todos é necessária, mas pegando a verdade e escondendo ou enterrando ela, não tem como, irmãos. Eu não tenho como ser participante daquilo que está errado. Eu não posso participar daquilo que está errado. Ah, mas é para ter paz. Não, eu não vou ter paz com isso. Nós devemos ser longânimos, sim. Nós devemos ser pacientes, sim. Nós devemos também ter paz, sim. Devemos ser puros de coração, sim. Mas também não devemos sacrificar a verdade, irmãos, a qualquer custo. Para eu ter paz, eu finjo que não estou vendo. Não, não é isso. Vocês não estão entendendo, ou talvez as pessoas querem colocar isso como paz. Ah, mas eu vou ficar em paz. Você ficaria em paz vendo teu filho caindo dentro de um buraco, irmãos? Você ficaria em paz vendo pessoas próximas de você sendo derrubadas, sendo massacradas a qualquer custo? Óbvio que não. O que é paz? A palavra paz, tanto no hebraico como no grego, nunca é um estado negativo. Nunca significa ausência, apenas ausência de conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem. É a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. Vamos entender isso? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27. A Bíblia diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus diz: deixo-vos a minha paz. Ou melhor, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não lhe dou como o mundo dá. Então, para que nós possamos entender, aqui nós vemos já dois tipos de paz. Uma, a paz de Jesus, que Ele nos dá. A paz que o mundo dá. E a paz com Deus, que é uma outra paz. A paz de Deus é muito difícil de eu te explicar o que é a paz de Deus. Por que é difícil? Porque a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 17, vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus é algo que excede, ou seja, ultrapassa aquilo que eu posso entender. Mas eu vou tentar ilustrar para você perceber o que é isso. É quando você vê um camarada que é cheio de Deus, uma pessoa que está sendo doutrinada, levada, ensinada com Deus, e o problema tá muito grande na casa dele. A conta de luz não paga porque não tem dinheiro. As pessoas estão infectadas com Covid-19. Ele está sem dinheiro.
o hospital não leva a pessoa para tratamento, e você passa por ele e dá glória a Deus, aleluia. Como é que está essa situação? Tudo bem, vai tudo bem. E você fala assim, como vai tudo bem se você está com problemas financeiros, espirituais, materiais? É porque a paz de Deus, que o próprio Deus nos concede, ela excede o nosso entendimento. É a mesma paz que você muitas das vezes percebe que o Lázaro canta. Eu vou passando na prova dando glória a Deus. Ou seja, as circunstâncias não movem ou não modifica o adorador. Ele permanece fazendo de uma maneira completamente ilógica. Para muitas pessoas, falam assim, cara, esse crente é maluco. Esse Roger é doido. O negócio está dando tudo errado para ele, ele está dizendo que glória a Deus e aleluia. É uma fonte inesgotável essa paz que Deus nos dá. E eu não sei como te explicar, eu sei que Ele me dá e eu tenho aprendido a gozar e a desfrutar dessa paz. É essa a paz de Deus. Ela excede o teu entendimento, ela excede tudo aquilo que você possa pensar. A outra paz é a paz que o mundo dá, e essa você conhece muito bem. Como assim, Roger? Essa paz que o mundo dá é aquela paz que ela é momentânea. É uma paz que ela é meio que mentirosa. Quer ver uma coisa? Vou citar a minha vida mais uma vez. Eu tinha muita confusão, arrumava muita confusão. Eu era uma pessoa completamente que vivia em conflito e não tinha paz nenhuma. Mas certas feitas, eu achava que pelo fato de estar ao lado de algumas pessoas, aquilo me trazia paz. E aquelas pessoas faziam o quê? Com que eu me sentisse forte. Ou até mesmo, quando não tinha essas pessoas, a própria bebida me trazia uma paz que era completamente mentirosa. Depois que passava o afã da bebida, eu ficava era no meio da confusão e muitas das vezes nem sabia como desenvolver na situação. Então a paz que o mundo oferece é uma paz momentânea, é uma paz circunstancial. Quer ver uma coisa? Eu estou em paz hoje. Por que está em paz hoje? Hoje é sábado, eu estou aqui na minha laje, eu estou aqui com um churrasquinho, o dinheiro está na conta, a família está tudo bem. Isso te gera paz. Porque você pensa que pelo fato de não ter conflito, está tudo bem, e você está em paz. Porém, essa paz ela é circunstancial. Quando foge do controle, quando a situação ela é modificada, essa paz ela desmorona, e é como a Bíblia diz, é como se você montasse a sua casa sem um alicerce necessário. Qualquer probleminha que vem, derruba essa casa. É uma paz mentirosa, é uma paz enganosa, é uma paz circunstancial. E deixa eu dizer uma coisa para você, as circunstâncias elas mudam diariamente a todo momento. Agora, aquele que está em Cristo, as circunstâncias podem até mudar, mas ele continua em paz. O Jó, que sofreu tanto, a Bíblia vai dizer que ele grita, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, eu não estou nem esquentando a cabeça com o que está acontecendo, eu sei que o meu Redentor vive, e em qualquer momento ele há de me estabelecer, seja agora ou seja na vida dele. Eu só tenho uma certeza, que eu tenho paz, porque Deus ele é o meu Senhor. Não depende da circunstância, não depende se você está com dinheiro no bolso ou não. A paz com Deus é muito mais, a paz de Deus é muito maior. Você não só tem paz consigo mesmo, tem paz consigo, com Deus, e a paz também com o seu próximo. Quem está em paz, ele não gera guerra. Aleluia. Ele é uma pessoa pacífica. E a paz com Deus?
é a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É a única coisa, irmãos. A única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E aí o que acontece? Jesus, ele é o Cordeiro, como diz lá em João capítulo 1, versículo 29, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é aquele que nos fornece a reconciliação através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, para que eu novamente possa me reconciliar com Deus. Deus está virado comigo. Deus estava a ponto de me fulminar. Por quê, Roger? Porque o meu pecado estava alvejando a ele de uma maneira tal que ele agora se ira com esse pecado. E como é que é isso? O meu relacionamento com Deus não estava bom, Roger. Não estava. O meu relacionamento com Deus estava de mal a pior. Efésios capítulo número 12, versículo de número 1 e 2 vai dizer que eu estava morto em delitos e pecados. Deus já me olhava como morto. Eu na eternidade já era visto como morto. Mas aí veio Jesus, ele fala, mas através de Jesus, ele me vivificou estando eu morto. Aí Jesus agora fala assim, não, eu paguei o preço pelo Roger, eu redimi ele através do meu sangue. E aí ele vai falar em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que está fazendo guerra por não estar em paz com Deus. Quando eu estou em paz com Deus, todas as outras cadeias de relacionamentos, elas serão facilitadamente de paz. Que é isso, Roger? Verdade, eu te explico isso. Quando eu estou bem com Deus, automaticamente, eu fico bem com a minha esposa, não tem guerra dentro da minha casa. A minha família não está sendo arrebentada, por quê? Eu tenho paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, eu vou fazer valer o que a Bíblia diz que é para fazer com a minha esposa, que é o quê? Amá-la. Amá-la como Deus, como Jesus amou a igreja, ou seja, é um amor sacrificial, é se entregar por amor à minha esposa. Que mistério é esse? A minha esposa também, que tem paz com Deus, vai ser submissa. É muito fácil para aquela esposa ser submissa a um homem que se doa por ela. Olha como que fica fácil e nós que complicamos. Se o teu relacionamento com Deus está perfeito, irmãos, a tua esposa vai entender que você está de uma maneira sacrificial, se devotando, se entregando por amor a ela. Fica fácil ela ser submissa a uma pessoa que lhe ama de maneira sacrificial. Como assim, Roger? É porque você ama a Deus da maneira como você ama Jesus, porque ele se entregou de uma maneira sacrificial e por isso, muitas das vezes tu é submisso a ele. Por quê? Porque ele inverteu, ele mudou a tua sorte, ele pagou a tua dívida, ele entregou-se por você, mesmo você merecendo a morte. Ele te amou e te libertou e te salvou. Então, através de Jesus, nós temos novamente o que? Paz com Deus. Tem muita gente querendo ser filho de Deus, mas não tem paz com Deus. Eu nunca vi filho rebelde. Eu nunca vi filho que não passa todo dia lá na mãe, bença a mãe, bença a pai. Ah, mas eu não estou falando com a minha mãe, não existe isso, rapaz. Aqui em casa, por exemplo, não existe isso não. Filho que não fala com mãe, filho que não fala com pai, isso não existe não. Filho, ele tem que ter um relacionamento com o pai. Tu é filho de Deus? Você é filho de Deus, então você tem que estar se relacionando com Deus, seu pai. É tão interessante falar nessa questão de filiação, que até o filho pródigo, que quando ele pede a sua herança, ele pede para que o seu pai esteja morto. Queria ver o pai morto na parábola. Porque ele fala, pai, me dá a minha herança, a parte da minha herança. Porque a herança só se recebe quando o pai é morto.
O que estava no coração daquele jovem é que ele não queria mais, não tinha zelo nenhum pelo seu pai. E a sociedade da época olha para ele com um olhar muito, muito ruim. Esse camarada não zela nem pelo pai, quer que o pai morra pedindo a herança. Mesmo esse, ele quando vai lá, faz as tuas brincadeiras, exerce a tua função de carnalidade, e faz. Quando ele volta querendo se rebaixar, mas nunca um pai coloca ou restabelece seu filho como se fosse um serviçal. Ele sempre será recebido como filho. Talvez você que está afastado da presença de Deus, talvez você que já foi e esteve sendo filho de Deus, exercendo, mas se afastou por algum motivo que não me veio importância nesse momento. Você vai ser restabelecido, irmão. É só você voltar a reconhecer a sua falta, porque Ele é um pai longânimo, é um pai paciente, Ele é um pai amoroso, Ele vai restabelecer a sua parte de filho. Aleluia. Tem muita gente afastada, irmãos. Tem muita gente distante do pai. Mas assim como o pai da parábola faz, estava ali aguardando seu filho retornar. Jesus, ele continua da mesma forma. E o Espírito Santo de Deus fala no teu coração nessa noite: filho, volta para casa, porque ainda dá tempo. Ah, mas o que os outros vão dizer não importa. O que os vizinhos fofoqueiros irão dizer. O que importa é que você reconheceu que você errou. O que importa é que você vai fazer até mesmo o esboço do que vai falar para o teu pai. Mas o teu pai manda dizer nessa noite que ele vai te restabelecer o local que é devido. Ele é misericordioso para aqueles que são arrependidos. Deus, ele está esperando somente você voltar. Filho, volta a ter paz com Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Você que chegou agora e pode compartilhar, eu te agradeço, irmão. Vai compartilhando. Faça essa live chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quais são os impedimentos à paz? Irmãos, agora o negócio vai dar uma apertadinha. Vai apertar um pouquinho. Mas é necessário, irmão. Sabe por quê? Só ficar falando de... é bom ser filho, é bom. Mas existem alguns problemas dentro de casa que o pai precisa consertar. Então... o que tem impedido talvez de você chegar até o pai? Talvez você vai ouvir aqui nesse momento. É o que impede de você ter paz com Deus, ter a paz de Deus e a paz com o próximo. Talvez é o que está voltando para você reconciliar-se com aquele ente querido que você não fala há anos. Aquela pessoa que você já não consegue nem mesmo olhar na face e diz que é filho de Deus. Um filho de Deus que não consegue olhar na face de um outro. Tá meio controverso isso. Não é meio característico daquele que é filho de Deus. Filho de Deus traz paz. Ele é um pacificador. O filho de Deus não é aquele que gera guerra, e sim aquele que traz a paz. Então a gente vai dar uma apertadinha agora, mas é necessário para que eu e você possamos herdar o reino dos céus. O que impede a paz? Primeiro, semear contendas. Levítico capítulo 19, versículo 16. Eu vou te convidar você a abrir a tua Bíblia nesse versículo, para você não falar que eu estou inventando. Tá? O Roger está jogando piada para mim. Não. Longe de mim, no nome de Jesus, jamais. Levítico 19, versículo 16. Mas agora, se você se enquadra, conserta-se. Capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiros entre o teu povo.
não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Irmãos, a Bíblia, ela relata que uma das coisas que Deus mais aborrece, uma das coisas que Deus mais abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia, ela é categórica em dizer que ele é completamente contrário a essa questão da fofoca, da contenda. E uma vez falando para mim assim: Roger, mas fofoca todo mundo faz. Eu falei: irmãos, no nome de Jesus, a minha mãe disse que eu não sou todo mundo, por isso que ela me deu um nome, chamado Roger. Porque se eu fosse todo mundo, eu não precisaria ter um nome. Eu sou a pessoa que devo andar como crente na contramão do mundo. Se o mundo faz fofoca, eu não posso ser um fofoqueiro. Se o mundo prega a guerra, eu tenho que pregar a paz. Se o mundo é brigão, eu não. Eu sou talvez até mesmo o covarde vivo do que o valente morto. Agora, esse é o pecado que mais se ouve falar, não somente dentro das igrejas, mas fora dela. Por quê? Gerou-se normalidade. É normal as pessoas contenderem umas com as outras. Ah, Roger, não concordei com o que você falou, não. Mas em vez de vir falar comigo, vai falar com terceiros. Nós precisamos, irmãos, entender que o que impede a paz, muitas das vezes, são as fofocas, as contendas. Nós não podemos ficar disseminando cada dia mais ofensas um para com os outros. Seja ela ofensa em que for, irmãos. Se é o sapato furado do pregador, se é a irmãzinha que vem de coque ou sem coque. Irmãos, vamos acordar, vamos viver um evangelho mais vivo, um evangelho mais forte, um evangelho verdadeiro. Se o irmão caiu ou deixou de levantar, você tem uma palavra de levantar o irmão? Você pode ajudar ele a se levantar? Então não fala da queda dele. Nós precisamos retornar a essa prática da paz. Como que eu prego paz para o meu irmão? Não falando mal dele, não sendo contendeiro. Não pegando meias palavras e levando para o outro. Irmãos, não faça isso. Eu sempre digo aqui que a fofoca mata 3. Mata o que ouve, o que fala e o que leva. Como que eu acabo com a fofoca? Simples. Você pode ser a pessoa que pode terminar com qualquer tipo de fofoqueiro. Quer ver? É ele chegar pra você e falar assim: olha só, eu vou falar mal do pastor Zé aqui agora contigo. E eu falar assim: me dá só um minutinho que eu vou ligar pra ele. Eu duvido que esse fofoqueiro vai falar de novo com você. Só vai falar na presença daquele que você está querendo falar comigo. É respeito a mim? Não, então você vai esperar ele chegar. Você não precisa dar o seu ouvido para fofocas e mentiras. Você pode ser a pessoa que termina com a fofoca naquele momento. Não semeie contendas. Viu que o irmãozinho falou de você? Ei, irmão, acorda. Viu aquela irmãzinha? O que ouvi de pessoas falando, das pessoas que estavam cantando louvores e até acabou com esse negócio. Que pena! As pessoas estavam adorando a Deus, estavam gritando na sua janela, nas suas portas, gritando, dizendo quão grande é o meu Deus, e as pessoas reclamando, falando: eu quero ver que depois que acabar esse negócio, você vai para a igreja. Irmãos, acorda, deixa Jesus fazer a obra. Você muitas das vezes não faz nem metade e impede o Espírito Santo de Deus de agir. Faça a obra. Se você não tem condição, deixa o Espírito Santo de Deus fazer.
Ele vai usar quem Ele quer, igreja. O crente, ele tem que ser um pacificador. É inadmissível uma pessoa que se diz filho de Deus e ele ser uma pessoa contendeira. É inadmissível isso. É contraditório. Roger, você está no rol do nome de fofoca, que você é o maior fofoqueiro do mundo. Não pode. Não pode, porque eu não posso disseminar contendas entre os irmãos. Eu tenho que ser o pacificador, o apaziguador. Eu tenho que ser aquele que até mesmo de uma forma brusca, e muitos vão dizer que eu vou gerar uma guerra, mas eu tenho certeza que essa pessoa que talvez tentava fazer a fofoca comigo, nunca mais na vida comigo fará fofoca. Irmãos, vamos deixar de ser um cristal na presença do Senhor. O Senhor só exorta, o Senhor só atende, só chama a atenção daquele que Ele ama. Se Ele está te repreendendo como me repreendeu, alegra-se, porque o Senhor ainda está fazendo uma grande obra na tua vida. Não dá mais tempo da gente ficar, irmãos, mentindo palavras para falar. Sabe por quê? Já está chegando na narina de Deus como cheiro desagradável. Aleluia. E eu já falei aqui, para mim não me importa se vai ficar uma pessoa na live. Para mim não tem problema. Eu vou gravar essa live até o final. E depois, se alguém quiser, vai lá assistir. Duro é o sermão, mas é o necessário. Eu perguntei a Deus, Deus, vai ser essa temática mesmo, Pai? Bem-aventuranças. Aí Deus falou, é essa mesmo, porque se você falar isso dentro da igreja, muitos não vão aguentar. Aleluia. Então, o que impede a paz é aquele que semeia contendas. E para Deus, aquele que semeia contendas dos irmãos é uma das maiores abominações. Então, entendemos que aquele que é contendeiro automaticamente não é filho de Deus. Não, não é. O que também impede a paz? Alimentar a soberba. O soberbo, irmão, é engraçado porque eu sou tido por muitas pessoas como soberbo. Mas assim, muitas pessoas nem me conhecem. É o que eu estou falando. Ouviram alguém dizer, tiraram as suas previsões sem me conhecer e me chamam de soberbo. Porque dizem que eu sou melhor, eu penso que sou melhor do que os outros. Irmãos, eu não sou nada. Eu sou caco de barro. Evangelista Robson fala muito isso. Eu sou miserável. Eu sou pequeno, eu não sou nada. O dia que eu me achar alguma coisa, pode ter certeza que eu perdi a consciência. Porque eu sei da onde Jesus me tirou, irmãos. Eu sei da onde Ele me mudou. Eu sei da onde Ele tratou, rapaz. Eu sei quem eu sou. Sabe quem eu sou? Nada. Sem o Espírito Santo de Deus eu não sou nada. Sem o Espírito Santo de Deus eu sou uma palha. Eu sou uma folha da árvore que é lançada para um lado e para o outro. Mas o que eu preciso, irmãos, é que Deus, Ele faça em mim. Eu vou citar mais uma vez João 3,30. Que Ele cresça, eu sou somente o servo e Ele é o Senhor. Eu necessito, sou dependente, totalmente dependente dEle. O maior lugar que eu possa almejar de posicionamento nessa noite vai continuar sendo os pés do Senhor. Eu ainda sou um ministro, aquele da parte bem de baixo, que continua remando lá no sopé, lá no final do navio. Mas tem gente que se acha maior. Eu não sou maior do que ninguém, eu sou necessitado. Tem umas informações no Facebook que fala que se Deus não dá, tu não canta, se Deus não dá, tu não prega, se Deus não dá, tu não ensina. É tudo para Ele, por Ele, é tudo dele.
E a pessoa soberba, ela sempre pensa que é melhor. Que é a mesma coisa. O culto, primeiro, quem analisa culto já está errado. Porque ele não está ali para analisar culto. Eu nunca vi na Bíblia supervisor de culto. Porque quem tem que analisar culto é aquele que recebe culto. E quem recebe culto é Deus. E quem vai a dar culto, ele não é assistente, ele é um doador. Ele é aquele que dá, ele é aquele que se entrega. Agora, se você na tua entrega tá quieto, tá calado, tá gritando, não me importa, porque esse culto não é para mim, não é o homem que você cultua. Você cultua a Deus e é Ele que vai dizer a forma do seu culto. Mas tem gente que fala, viu, o culto estava morninho. Tem gente que até usa essa expressão, um culto morno. Irmãos, um culto morno é aquilo que Deus não gosta, ele vai vomitar. E quando eu peguei no microfone, viu, pegou fogo, quebrei tudo, irmão, acorda. Acorda. Aquilo que talvez seja a aprovação do homem aqui na terra é desaprovação lá em cima no céu. Aquilo que você pensa que chegou aos olhos de Deus como tremenda glória, vai passar no fogo e vai queimar. Sabe por quê? Deus, ele não olha somente a oferta. Antes de tudo isso, ele olha o ofertante. Qual era a intenção do teu coração? Era de receber glória, era de receber louvor. Quantos cantores você não vê após a oportunidade de ir embora? E dizem na maior cara dura, eu vou porque eu tenho outro compromisso. Qual é o maior compromisso do que de adorar a Deus? Viu? Quando eu preguei o negócio... Irmão, acorda, igreja! Acorda! Isso é soberba! Isso é altivez! Quando eu chegar lá no culto com meu terno italiano, com a minha gravata da Itália... Acorda, igreja! Acorda! Acorda! Soberba é o que Amã sentiu quando Mordecai não quis se ajoelhar perante a ele porque reconhecia somente um como soberano. Amã, no seu coração, se enfureceu, porque ele alimentou a soberba dele e disse, eu sou maior, eu sou grande. Soberba é o que estava acontecendo com Naamã, quando o profeta olha para ele e fala para ele, manda ele se jogar lá no Jordão. E ele soberbamente fala, mas na minha casa, no meu país, não tem melhor. Mas a soberba daquele homem cai, sabe por quê? Ali Deus estava fazendo dois trabalhos. Primeiro, ele estava curando Naamã da sua lepra, pecado espiritual. Segundo, ele estava tratando Naamã da sua altivez, aquilo que o homem pensa que é. Não adianta querer alimentar a soberba, porque quando você alimenta a tua soberba, a paz ela cai, porque as pessoas vão começar a perceber e vão começar a lutar contra a sua soberba. Só uma pessoa que pode abrir mão da sua vaidade pode ser um pacificador. Irmãos, quantos pregadores, amigos nossos, o pastor está lá na igreja há 15 anos, evangelizou aquela alma durante 3 anos, aconselhou, fez, aconteceu, fez um culto jovem, convidou o meu irmão, pastor Fábio Silva, amigo de trabalho. Pastor Fábio Silva pregou e Deus usou ele tremendamente como tem usado na face da terra, e aquela alma se converte. Aí eu vou lá e pego meu celular e mostro 13 almas para Jesus. Será que o trabalho do pastor que está ali há 15 anos não tem mérito nenhum, não, irmãos? Porque você foi lá um dia, pregou 30 minutos, a glória é tua. Primeiro, não é nem do pastor nem sua, é de Deus. Nós precisamos diminuir, nós precisamos começar a descer. Tem muita gente que está falando e já não está nem mais sendo entendido. Sabe por quê? Está se achando muito grande. Sabe o que Deus manda dizer para você aqui nessa noite? É bom você descer um pouco do pedestal, porque Ele não divide a glória dele com ninguém.
Aleluia! Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. É ele que é o poderoso, é ele que é o soberano, é ele que dá e desmanda, é ele que mata ou faz viver, é ele que exalta e que abate, é ele que sabe de todas as coisas. Então, aquele que está alimentando a tua soberba, está gerando muitas das vezes o que? Guerra, conflito, não tem paz. Então, irmãos, nós não fomos chamados para semear contenda. Nós não fomos chamados para alimentar a soberba. Nós fomos chamados para ser servos. Interessante para finalizar esse tópico. O mordomo é aquele que cuida daquilo que não é seu. Um profeta é aquele que fala daquilo que não é seu. Tá entendendo? O mordomo cuida de uma coisa que não é sua. O profeta fala uma coisa que não é seu. O profeta fala daquele que te mandou falar e o mordomo cuida daquele que é dono. Tem muito mordomo achando que é dono da casa e muito profeta achando que é Deus. Irmãos, volta um pouquinho. A mordomia, você vai pagar, você vai prestar conta com Deus. E o profeta que não fala aquilo que Deus não mandou falar, vai prestar conta também. Tá? Então vamos ficar pianinho, vamos deixar Jesus dominar o barco, vamos deixar Jesus fazer da forma dele. Seja somente um canal, irmãos, e um canal de bênção. Aleluia! Mordomo não é dono. Profeta só tem que falar aquilo que Deus manda. Se fizer diferente disso, vai pagar um preço. Vai pagar um preço. A bênção de sermos pacificadores. Irmãos, entenda isso. Roger, dura é mensagem. Irmãos, aqui não tem mais ninguém que eu conheço. Pelo menos as pessoas que eu estou vendo que estão nessa live, não tem um novo convertido. A grande maioria das pessoas aqui são pessoas que estão vivendo o evangelho há algum tempinho. Tem pessoas machucadas que precisam ser tratadas, sim, mas ele mesmo é aquele que faz a ferida e ele mesmo é aquele que trata a ferida. Então, é momento de nós crescermos e sairmos daquele negócio de mimimi, para que a gente possa continuar fazendo a obra. É momento de crescer. Irmão, Jesus está batendo as portas. Ele está voltando para levar uma igreja lavada e remida por sangue do Cordeiro para a glória. E a gente está brincando. A bênção de sermos pacificadores. Nós fomos chamados à paz e somos portadores da paz. Deus nunca nos chamou para divisão ou contendas. Ele nos chamou à paz. Ele nunca nos chamou para dividir ou contender. Ele nos chamou para pregar e levar a paz. Temos paz com Deus? Temos a paz de Deus? Se temos tudo isso, somos portadores da paz, irmãos. Devemos sempre levar a paz. Irmãos, o que tem de pessoas que estão dentro do lugar para talvez tentar fazer discórdia. Não deixa, o negócio não flui. Precisamos ser pacificadores. O fulano não vai crescer. Quem é você para impedir o crescimento de alguém, rapaz? Quem faz crescer é Deus. E se ele prometeu, não tem jeito não, vai crescer e pronto.
Aleluia. Eu vou abrir contigo aqui Lucas capítulo 9. Versículo 55. Lucas 9, 55. Olha o que diz, vamos ler o 54. E os discípulos Tiago e João, lembrando que esse João é o que vai ser chamado depois João, o apóstolo do amor. Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Irmãos, Jesus estava pedindo passagem para passar em Samaria, e os samaritanos rejeitaram. Tiago e João olharam um para a cara do outro e falaram assim: vamos falar com Jesus para te clamar a Deus, Deus mandar fogo do céu e mandar fogo nesse samaritano. Jesus fala assim: calma aí, vocês não estão entendendo não. Eu acho que vocês não estão bem entendendo o que eu estou querendo trazer. Eu não estou querendo trazer guerra, eu estou querendo trazer paz. Eu estou querendo fazer com que pessoas sejam salvas e não que pessoas sejam mortas. Jesus pegou assim: não, vocês não sabem que espírito está dominando em vocês. Porque uma hora vocês me fazem um pedido desse para mandar matar, eu quero é salvar, rapaz. Tem muita gente assim, irmãos. Muita gente assim. Depois João vai aprender, porque ele estava sendo discipulado e precisava entender que nem tudo é ferro e fogo. Nem tudo é mandar matar, nem tudo é mandar fogo do céu, Senhor, consome ele, não. E Jesus ensina isso com muito carinho, muito amor. Fala assim: calma aí, rapaz, é cada coisa no seu momento. É cada momento, cada hora, momento. João capítulo 4 vai dizer uma coisa linda, que aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele pega para a mulher no poço, e aquela mulher entra em Samaria e começa a gritar dizendo o quê? Que ali havia de se encontrar o Messias. E Jesus ali faz uma grande pregação, e aquela pessoa leva para dentro do formigueiro, e todos ali foram convencidos através de um testemunho que Jesus verdadeiramente era o Messias. Em vez de matar, Jesus quer trazer vida. Muitas vezes nós não entendemos isso. Isaías diz que quando nós andamos com Deus, os nossos filhos tornam-se reparadores de brechas. A Bíblia diz também: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da paz. Boa nova da paz. Não adianta trazer uma mensagem de boas novas, um evangelho pregado, e ser um contendeiro. É por isso que tem muito pregador que faz gente chorar na hora da homilia, da pregação, porque ele tem essa empáfia, ele tem esse poder, né, estudado, aprendido. E quando ele sai, as pessoas não conseguem ver uma vírgula daquilo que ele pregou. Porque evangelho não é teoria. Evangelho é prática. Evangelho não é teoria. Evangelho é prática. É honroso ser um pacificador. A Bíblia diz que honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Olha que coisa ilógica. Está ministrando a palavra para você hoje uma das pessoas que mais contendeu na vida. Eu contendia por tudo. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu era, na verdade, eu era um frouxo. Eu era frouxo. Por isso que eu fazia dessa forma. Hoje não. Hoje eu até que sou mais ainda frouxo. Hoje eu sou covarde. Mas eu prefiro ser covarde, um covarde vivo, do que um valente morto. Sabe por quê? A força não está em mim. Eu não sou forte, eu sou fraco. E a Bíblia me ensina que a luta não é contra a carne, contra sangue. Então, entenda isso, irmão.
Observa bem isso. Quando a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e tem alguém te açucrinando, tem uma pessoa sendo usada, tem uma pessoa que está fazendo você sentir raiva, ore não pelaquela pessoa, mas guerreia contra aquele que está por trás dela. Guerreia por aquele que está dominando a mente dela. Aquele que está pegando ela e fazendo com que ela seja uma ferramenta contra você. Então não lute contra ela. Não é a pessoa em si, mas lute contra aquele que está usando a mente dela. Por que eu digo isso? Porque quando você começar a guerrear verdadeiramente contra o inimigo certo, as coisas irão fluir. Enquanto você quiser guerrear contra a pessoa errada, com as armas erradas, você vai continuar perdendo. Eu vou te explicar melhor. A Bíblia vai dizer, não sou eu, que Gideão ganha uma guerra com 300 homens. Primeiro, ilógico, loucura. A Bíblia também vai dizer que esses 300 homens não tinham arma. Como assim, Roger? Porque crente não vence batalha na guerra nas mãos. Crente não vence batalha com fuzil 762. Crente não vence batalha batendo na boca de fumo pedindo alguma coisa. Não! Crente vence batalha guerreando através do jejum e oração. E a batalha dele é bem definida, não é contra pessoas. Gideão vai dizer assim, mas como 300 pessoas, o senhor me fala que eu vou guerrear, e agora você me dá uma tocha. Irmão, tocha na guerra? Acorda, crente. Se eu acender a tocha, o inimigo vai ver onde eu estou. A primeira coisa que eu não quero que o inimigo não me veja. Porque eu vou entrar na madrugada. Como é que eu vou entrar na madrugada e acender uma tocha? Buzina. Eu nunca vi alguém que está querendo guerrear na madrugada chegar com buzina. E ele ainda vai mandar levar um jarro grandão, pesado. Tocha, jarro e buzina. As armas que Israel tinha nas mãos com Gideão era ilógico de vencer. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus quer mostrar que não é da forma que você quer. Deus quer dizer que não é da forma que você pensa. A vitória não vai vir do jeito que você quer. É do jeito que Ele quer. Quem guerreou não foi Gideão. Quem guerreou não foi aqueles 300. Quem guerreou foi o próprio Deus. Tanto é que Gideão fala assim, pai, como é que eu faço? Desce no arraial, que eu te mostrarei o que eu hei de fazer nessa noite. O camarada conversando falou, sonhei, e eu sonhei que Israel entrava e ganhava a peleja. Ele falou, é agora, vambora. Não queira vencer a tua guerra com as suas próprias mãos. A vitória do crente está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele sabe como vencer a batalha. Outra forma ilógica de vencer guerra. Outra forma ilógica de vencer guerra. Deus grita e fala, ô Josué, olha só, Josué, atravessa e começa a rodear Jericó. Calma aí, Deus, como é que eu vou rodear Jericó? Rodeia. No primeiro dia tu faz uma, no segundo vai mais uma, e no sétimo dia tu faz 7 vezes. E na 7ª vez tu grita. Irmãos, eu nunca vi alguém ganhar uma guerra no grito. Mas Deus, Ele deu vitória a Israel e jogou uma grande fortaleza por terra, porque Deus, Ele é o dono do negócio. Deus é aquele que guerreia as guerras dos seus e acabou. Ponto. Aleluia. Tinha mais guerras ilógicas para falar, mas vamos passar. O pacificador, ele poupa a si mesmo de tormentos. A Bíblia diz, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Provérbios 11, 17. O gerador de contendas torna o seu próprio carrasco e algoz. Ela flagela a si mesmo. O ímpio é como o mar agitado, que lança de si lodo e lama. Não há paz para o ímpio. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo e como orvalho. Irmãos, entenda uma coisa.
um gerador de contenda. A pessoa que gera contenda, ele normalmente sempre é um vitimizado. Repara. Ele sempre se vitimiza. Ele fala depois que ele gerou toda a confusão. Ele fala que ninguém ama. Ele fala que ninguém entende. Ele fala que ninguém quer... E eu vou te dar um conselho aqui nessa noite. Você que é pastor, você que é obreiro da casa do Senhor, você que tem olhado para essas pessoas que até mesmo dentro das igrejas estão sendo muitas das vezes rechaçadas. Se aproxima dela, sabe por quê? O nome disso se chama pureza de espírito, pureza de coração. Chega até ela e começa a tratar dessa pessoa, sabe por quê? Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. A Bíblia vai dizer que na primeira viagem missionária, quando Barnabé e Paulo, eles vão para a primeira viagem missionária, ele leva um camarada chamado João Marcos. João Marcos, ele no meio do caminho, o negócio meio que apertou, e ele voltou, porque ele não estava preparado ainda para aquela obra. Na segunda viagem missionária, Barnabé, que significa o seu nome Consolador, entenda isso, igreja, entenda isso. Nem todos estão perdidos, não há caso perdido para Deus. O apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, quando ele está largado por todos, Barnabé pega Saulo e transforma ele em pregador, leva ele para Antioquia e faz dele um grande homem de Deus, porque Barnabé era uma pessoa experiente no ministério e fez com que aquele homem crescesse. Quando ele tinha Paulo, que fazer a mesma coisa com João Marcos, ele não faz. Ele diz: eu não vou levar esse menino, porque ele afrouxou, ele deu mole, ele parou no meio do caminho, ele voltou, ele retrocedeu e ele não é digno de fazer essa segunda viagem. Me faz pensar que Barnabé olhou para Paulo e falou assim: você, Paulo, poxa, Paulo, eu te ajudei, cara. Quando você menos mais precisou de mim, eu estendi as mãos, mas tudo bem, tem problema não. Eu vou fazer com João Marcos aquilo que eu fiz contigo. E a Bíblia vai dizer que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Beleza, foi benção, foi. Mas o que mais me chama a atenção é no final da vida de Paulo. O que o homem de Deus e a mulher de Deus precisam entender é reconhecer que um obreiro que falhou na sua primeira ou segunda ou terceira tentativa, ele pode passar por esses problemas e crescer muito. E lá no finalzinho pode ser útil a você. Então para com esse negócio de querer limar todo mundo. Para com esse negócio de querer colocar todo mundo para fora, para baixo. Você não presta, você não serve. Irmãos, a obra continua sendo de Deus. Sabe o que aconteceu? No final de carreira, Paulo já preso, ele em Timóteo, ele fala: Timóteo, traga para mim os pergaminhos, traga para mim também a minha capa que ficou em Trode, e traga para mim João Marcos, que me é útil na obra. Aquele que era desprezado, aquele que era o contendeiro, aquele que era o frouxo, agora tratado, garimbado, bonitinho, agora ele é útil para a obra. 2 pontos necessários. Primeiro, reconhecer que errou, reconhecer que é humano. Segundo, ser menos altivo, nariz em pé, e deixar com que os novos obreiros também tenham oportunidade de aprender. Esse é um conselho que eu dou aos pastores que estão aqui me ouvindo, aos obreiros que estão aqui me ouvindo. Não é porque o camarada fracassou na primeira, na segunda, na terceira que ele não é um bom obreiro. Talvez ele esteja precisando de uma pessoa somente que invista tempo nele. Porque o que falta hoje é investimento de tempo nos obreiros. Por isso que muitos estão caídos. Por isso que muitos estão desistindo. Por isso que muitos estão largando o ministério. Estamos precisando mais de ajudadores. Estamos precisando mais de consoladores como Barnabé. Estamos precisando de mais exemplos de pessoas para continuar. Talvez eu não servi para a primeira viagem missionária, mas quando chegar na terceira, eu serei o melhor obreiro porque você tratou de mim. Através do Espírito Santo de Deus. Nem todo aquele que hoje está no chão, nem todo aquele que hoje não está muito bem, vão morrer não, irmãos. É só uma fase, vai passar. Você ainda vai ser muito, muito usado na presença do Senhor.
Eu tenho certeza que tem aqui obreiros aqui fracassados, porque já disseram que não tem mais jeito. Mas eu, como profeta do Senhor aqui nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: Deus ainda vai te usar muito. Tem muita gente aqui que está sendo até mesmo motivo de chacota. Mas Deus, Ele vai te usar, varão. Deus, Ele vai te usar, varão, poderosamente. E vou colocar aqui um compromisso contigo. Se você sentiu no coração que é você, manda no meu WhatsApp pelo privado, que eu vou te ajudar. Você vai ser ajudado. E fica tranquilo que eu não quero que você mude de ministério, não. Tu vai ficar onde tu tá. Precisamos de pacificadores, precisamos de consoladores, precisamos de ajudadores, não de contendeiros. O pacificador estampa na sua vida o próprio caráter de Deus. O Deus Pai é chamado o Deus da paz. Ele nos comissiona a sermos embaixadores em seu nome, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. A nossa função, irmãos, é que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Primeiro, não fala de si mesmo. Segundo, ele já tem algo que ele tem que passar daquele que é maior do que ele. Terceiro, ele não pode fazer ao contrário daquilo que lhe for ordenado. O que eu estou falando para você aqui hoje é porque me ordenaram isso, e quem me ordenou foi o Espírito Santo de Deus. Você vai ser canal de ajuda, por mais que a palavra é dura, irmãos, entenda isso. A palavra pode ser até dura, mas é ela que te confronta e faz você cair novamente na real. Tem muita gente que está ouvindo, tá que nem aquele camarada que está lutando boxe, e ele já foi tanta vez atacado na sua cabeça que ele precisa o quê? Ele precisa voltar ao normal. Precisa de uma boa jogada de água gelada na cara e ouvir assim: ei, você é um vencedor em Cristo Jesus. Levanta. O Deus Filho é chamado Príncipe da Paz. Vamos ler. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que legal. Ele entrou no mundo com uma música de paz. Lucas capítulo de número 12, versículo 14. Vamos ler. Lucas 12, 14. Aleluia. Lucas 2, 14. Olha o que a Bíblia diz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, paz na terra. Jesus, ele já entra no mundo ouvindo paz na terra. Ele deixou o mundo com um legado de paz. João 14, 27. Vamos ler. Bíblia. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo orou pela paz, para que sejamos um com Ele e o Pai são um. João 17, 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 21 e 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Precisamos de paz. Para ter paz tem que ter unidade. Cristo derramou o seu sangue pela paz. Ele faz a paz pelo sangue da sua cruz. Aleluia. Irmãos, vamos finalizar essa live. Vamos para o último tópico. Vamos para o último tópico. Para que a gente possa terminar essa lição. Qual é a recompensa do pacificador? A recompensa do pacificador é ser chamado de filho de Deus. Eu volto a repetir aqui nessa live a seguinte questão: nem todos somos filhos de Deus. Que isso, Roger? Não somos. Nem todos são filhos de Deus. Eu quero ler com você João capítulo 1, versículo de número 14, não. João capítulo 1, 14 vai dizer que ele encarnou. João capítulo 1, vamos lá. Versículo 12. Versículo 12, olha o que a Bíblia diz. Mas a todos quanto receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então, eu sou filho de Deus. Não, não é. Para você ser filho de Deus, você precisa reconhecer a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Porque a recompensa daquele que tem um coração pacífico, é um pacificador, é ser chamado filho de Deus. Então, qual é a diferença do filho de Deus para a criatura? Criatura, os filhos de Deus, eles são da parte de Deus. Criatura é normalmente advindo de Adão, que pecou, que caiu, que não é perfeito. Adão era perfeito, mas após o pecado, não é mais. Então o nosso pai é Adão, não Deus. O homem natural, ele vem da descendência de Adão, não de Deus. Quem vem de Deus é Adão. Então, para que nós possamos ser filhos de Deus, nós precisamos nos acessar a Deus através de Jesus. Sem Jesus, você não é filho, você é criatura. Roger, tu está se achando melhor do que eu? Não estou. Eu também sempre ouvi falar que eu era filho de Deus, que todos nós somos filhos de Deus. E não é. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós somos criaturas. Nós somos filhos de Deus somente a partir de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Essa filiação é por adoção. Eu sou filho de Deus por adoção. Mas vamos entender um pouco essa adoção. A adoção é a transferência de uma família para outra. Eu que sou filho de Deus, você que é filho de Deus, perceba isso. Você foi transferido da família de Adão, porque na família de Adão você era escravo, era cego, perdido e filhos da ira.
Roger, não é não. Abre aí. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o que aconteceu? Como que eu me torno agora filho de Deus? Porque eu aceitei a Jesus e fui agora, através do pagamento feito de Jesus na cruz do Calvário, pagamento que me remiu dos meus pecados, eu voltei novamente a ter acesso a Deus. E agora eu sou co-herdeiro de Cristo e filho de Deus por adoção. A adoção consiste em uma imunidade e desobrigação de todas as leis que nos prendiam a antiga família. Antigamente, eu era escravo do pecado. Quem regia a minha vida era o pecado. Agora, fomos libertos do império das trevas. Somos novas criaturas. Eu não tenho mais que cumprir a lei do pecado. A adoção consiste em uma legal investidura dos direitos da nova família. Recebemos um novo nome. Antes éramos escravos do pecado, agora somos filhos de Deus. Antes éramos um pecador, agora somos santos. Recebemos também uma gloriosa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Qual é a diferença da adoção divina para a adoção humana? A adoção humana, na via de regra, é para suprir uma carência dos filhos naturais. Né? As pessoas adotam uma criança porque não tem filho natural. Com Deus não. Deus sempre foi completo de si mesmo. Deus sempre se deleitou no seu Filho Jesus. A adoção humana é restrita. A de Deus é ampla. A herança do Pai é repartida em parte para os filhos. Os herdeiros de Deus possuem tudo o que é do Pai. Tudo o que Deus tem é nosso, por herança. A adoção humana é feita sem sacrifício. A divina custou a vida do seu filho. A nossa adoção custou a morte de Jesus. Para nos fazer adotivos, Deus selou nossa certidão de nascimento com o sangue do seu filho. Quando Deus criou todas as coisas, Ele apenas falou, mas quando nos adotou, o sangue do seu filho precisou ser derramado. Aleluia! A adoção humana confere apenas benefícios terrenos. A adoção divina confere a bênçãos celestiais. Deus concede-nos mais do que bens. Concede-nos uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova herança, um novo lar, a vida eterna. Agora, para definir, como podemos saber se somos pacificadores ou filhos de Deus? Porque quem é pacificador é filho de Deus. Quem é filho de Deus é pacificador. Provamos que somos filhos de Deus quando temos um coração sensível. Um filho chora ao ofender o seu pai. Olha aí, hein? Quando um filho ofende o seu pai, normalmente ele sente. Quer ver uma coisa linda? Pedro, ele chorou ao negar Jesus. Pedro, ele chorou ao negar Jesus. E é interessante isso, que quando nós, que somos filhos de Deus, ofendemos a Ele, nós choramos. Por quê?
porque nós não queremos ofendê-lo. E como que eu ofendo a Deus? Cometendo pecados. Aí você me diz assim, mas eu sou filho de Deus, cometo pecado e não me ofendo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou você não é filho de Deus, né? Ou você não é filho de Deus, ou você está muito enganado que é ser filho de Deus. Provamos que somos filhos de Deus quando agimos de forma semelhante ao nosso Pai Celeste. Eu sempre estou falando isso aqui. Aquele que é filho de Deus, ele age como Deus age. Porque no seu DNA está Deus. Habita em ti o Espírito Santo. Não podemos chamar Deus de Pai. Olha só. Não podemos chamar Deus de Pai e imitar o diabo. Não, Deus é meu Pai, mas eu sou mentiroso. Que contrassenso, irmãos. Não, Deus é o meu Pai, mas eu cometo adultério. Deus é o meu Pai, mas eu mato. Ó, Deus é meu Pai também, tá? Mas eu bato na minha esposa. Deus é meu Pai, mas eu não tô nem aí para esse negócio de pacificador. Irmãos, é contraditório. Se Deus é o seu Pai, automaticamente você vai agir completamente no inverso de tudo isso que eu acabei de falar. Deus é meu Pai, por isso que eu não mato. Deus é meu Pai, por isso que eu não roubo. Deus é meu Pai, por isso que eu não xingo. Deus é meu Pai, por isso que eu não bato na minha esposa. Deus é meu Pai, por isso que eu não quero ofendê-lo, porque eu faço aquilo que Ele ordena. Provamos que somos filhos de Deus quando nos deleitamos em estar na presença de Deus. Onde Deus está, aí é o céu. Na presença de Deus tem delícias perpetuamente. Quem tem prazer em Deus, aqui na terra, vai entrar no gozo do Senhor, vai desfrutar e usufruir na presença de Deus em toda a eternidade. Ah, eu gosto da presença de Deus, mas não vou ao culto. Eu amo a presença de Deus, mas eu também não fico para pregação. Ah, eu amo a presença de Deus, mas não oro. Irmãos, existe uns contrassenso. Muitas das vezes. Provamos que somos filhos de Deus quando assim fomos chamados pelos homens. Por quê? Porque quem é filho de Deus reflete o caráter de Deus, da paz de Deus, que ele é uma pessoa que busca a paz, que ele é um embaixador da paz, ele é uma pessoa que leva todo mundo à união e não à desunião, ele é um construtor de pontes e não a pessoa que fica abrindo abismos. Irmãos, essa lição é muito importante. Não que as outras não sejam, mas é muito importante. Porque todo mundo quer ser chamado de filho de Deus. Mas as pessoas não agem como um pacificador. Guerreiam por tudo, guerra por tudo, por tudo. Entram em guerra por tudo. E eu te convido nessa noite a você, no nome de Jesus, a ter paz, a ser um propagador da paz. Você é uma pessoa que tem que ser aquela que influencia as pessoas a serem unidas. Você é aquela pessoa que levanta, não aquela que abate. Aleluia. Estamos chegando ao final, irmãos. Quero concluir essa lição fazendo algumas perguntas a você. Você tem paz? Você vive em paz com Deus, consigo e com o próximo? Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere sofrer o dano do que entrar numa rixa e numa contenda? Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda?
Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus? As pessoas consideram você um pacificador e um filho de Deus? Isso tudo é para que nós possamos refletir, irmãos. Tá? Eu vou colocar essas perguntas nessa live. Para você que está me acompanhando até agora. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos quase chegando ao final, irmãos, dessas nossas lições. Em Garopaba, Santa Catarina. Já imaginou fazer parte disso? Então vem comigo conhecer um pouco mais. Nós estamos quase ao final. Amanhã nós vamos falar Nós queremos ir além. da perseguição, de quando ser perseguido é uma bem-aventurança. Além do véu, conhecer a tua santidade. E terminaremos, a pedido do nosso irmão Leandro Rezende. Eu vou estar terminando esse estudo com o tema A Igreja Transformadora, o sal fora do saleiro. Terminaremos essa lição na segunda-feira. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 8 horas. Na segunda-feira... Não, segunda não. Na terça-feira. Terça-feira a gente termina essa lição. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Você que está tendo problema, irmãos, na sua vida espiritual. Você que está sendo açoitado, está mesmo desacreditado no seu ministério, que acha que já não tem mais jeito para a sua situação, eu estou aqui me colocando à sua disposição, irmãos, para que eu possa lhe ajudar. Roger, eu não quero pedir a sua ajuda. Amém, irmãos? Mas eu vou lhe orientar a você pedir ajuda então no seu pastor. Não fique numa situação como se você tivesse fracassado, que não tem mais jeito. Você ainda tem muito a doar, tem muito a se entregar pela obra do Senhor. Tem muitas pessoas que ainda serão abençoadas quando você verdadeiramente se levantar. Você será muito usado poderosamente. Roger está falando de uma forma alta ajuda? Não, é ajuda do alto mesmo. Não é alta ajuda, é ajuda do alto. Você vai se levantar, você vai ser usado. Deus vai te abençoar, porque você tem um chamado. Deus te chamou para fazer uma grande obra e ela não pode parar. Então, você que quer, Roger, preciso da sua ajuda. Meu telefone é 96825-7921. Prefixo 21. Roger, não quero. Eu vou continuar intercedendo para você, para que Deus possa te levantar. Só te peço um favor. Não caia. Não pare. Não ceda. Não retorne. Não retroceda. Você tem que ir à frente. Você vai para frente. Deus te chamou para uma grande obra. Não para. As calúnias, as difamações, falaram que você é fracassado. Mas Deus tem uma obra em sua vida. Oremos. Pai, te louvamos e te bendizemos nessa noite. E te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de poder ministrar o teu evangelho. Pai, sabemos o quanto pessoas estão sendo afligidas pelo inimigo. Até mesmo, Deus querido, muitas vezes tentando desistir, fazer com que elas parem no meio da caminhada. Algumas pessoas já estão certas, Deus, que quando a pandemia voltar, de entregar a carteirinha do ministério, de entregar, ó Deus querido, de fazer a mudança de igreja. Pai, mostra para ele, mostra para ela, ó Deus querido, que muitas das vezes
O problema não está em alteração de congregação, e sim, ó Deus querido, em alteração de atitude própria daquele que está em pensamento de mudar. Ó Deus, transforma a vida dele, transforma a vida dela. Faz dele ser, Deus querido, um grande profeta, um grande pregador, que ele venha a ser utilizado na obra, Pai, com poder e autoridade na face da terra, e que venha a ser um grande auxiliador da obra ao lado do seu pastor. Deus, louvamos a Ti, ó Pai, e pedimos ao Senhor, toma o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, toma, Deus querido, o prefeito Marcelo Crivella, toma, Deus querido, o governador Wilson Witzel em Tuas mãos. Pai, eu oro por esses três, Deus querido, mas coloco toda a autoridade constituída na face da terra em Tuas mãos, lhe pedindo sabedoria, da unção e da poder, Senhor. Domina, Pai, faz com eles o que o Senhor fizeste com Ciro, faz com eles o que o Senhor fizeste com Nabucodonosor, faz com eles, ó Deus querido, conforme o Senhor executa até os dias de hoje, porque o controle de tudo está em Suas mãos, e nós cremos no Teu poder, Senhor. Eu te peço, te suplico nessa noite, queima, destrói todo espírito maligno, toda doença, Pai, todo vírus, passa, Deus querido, com Teu sangue em nossas vidas, e nos purifica, nos limpa, Pai, nos sara, nos cura, Pai, cura a nação, cura o Brasil, cura o Rio de Janeiro, ó Deus querido, no nome de Jesus. Toma os enfermeiros, ó Pai, toma os médicos, ó Deus querido, que estão na linha de frente, toma aqueles que são, Deus querido, maqueiro, toma, Deus querido, todos que trabalham na área da saúde e que de uma maneira ou de outra estão ali, Deus querido, na frente de batalha. Cubra eles com Teu sangue, Senhor. Usa, Deus querido, com poder e autoridade para profetizar no meio do vale. Ainda consegue haver vida, Pai, porque onde tem profeta, Senhor, da Tua parte, o Senhor ainda faz milagre, e eu creio, Senhor. Levanta, restaura, dá vida àquele que precisa. É o que eu te peço nessa noite, Deus. É o que eu te peço nessa noite, crendo e confiando na vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer aos meus irmãos que ficaram conosco aqui até agora. Que o Senhor possa fazer cada dia mais você crescer, irmãos, na graça, no conhecimento. Eu vou impetrar a bênção apostólica. E amanhã às 8 horas estamos aqui de volta. Se você puder e quiser, eu estarei aqui a partir das 8 horas da noite. Se você não puder, ou não quiser, mas quiser qualquer dia desse, passa na minha página, meu canal do YouTube, melhor dizendo, Pastor Roger Feitosa, e você vai ter lá essas lições em playlist, que você poderá desfrutar do ensinamento ao qual o Senhor tem nos dado. Receba, Deus de Deus, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo em glória, e que todos digam amém. Que Jesus te abençoe, irmão. Muito obrigado, Jesus te abençoe.